Estar online, acessando as redes sociais em tempo integral, smartphone sempre à mão. Inconcebível ficar sem eles. Esquecê-los em casa? Um transtorno. Dados da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, indicam que o Brasil terminou julho de 2014 com mais de 276 milhões de celulares. Isso por uma população de 203 milhões de pessoas. Os aparelhos celulares, iPads, tablets, notebooks fazem parte, inclusive, do material escolar sempre à mesa dos estudantes. Sem dúvida, essas novas tecnologias têm papel importante no processo de aprendizagem. Mas será que a exposição excessiva e constante à internet pode criar problemas? A cada dia são publicados 200 milhões de tweets. A cada minuto são disponibilizadas 48 horas de vídeo no YouTube e a cada segundo um novo blog é criado. Em 1982 haviam 315 sites na internet. Hoje são 174 milhões de sites. Um bombardeio de informações e de possibilidades de interação e comunicação. Claro, algumas questões então surgem com essa nova realidade. Até que ponto a superestimulação virtual interfere no aprendizado e na concentração? Crianças e adolescentes são mais vulneráveis? O fluxo intenso de mensagens interfere nas aulas, no trabalho e até em casa, na convivência em família. E como ficam a socialização e as relações pessoais ao vivo? Será que essas novas tecnologias podem gerar transtornos de déficit de atenção? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Um debate extremamente atual e importante. Então, fique com a gente e participe. Está no ar Pense Saúde. Para falar sobre transtornos de aprendizagem e novas tecnologias, participam conosco hoje os neuropediatras doutora Marli de Araújo Marra e doutor Rodrigo Carneiro de Campos. E também a pediatra doutora Andréia Chaimovics. Como eu falei na abertura do programa, é um debate extremamente atual e importante, então queremos incluir a sua dúvida, sua pergunta, comentário ou até mesmo seu depoimento. Você tem necessidade de ficar o tempo todo conferindo o seu celular, conferindo o WhatsApp, conferindo quem ligou as mensagens? Conta pra gente. Participe pelo telefone 3209-0119 ou envie e-mail para saude@tvhorizonte.com.br. E eu agradeço a presença de vocês aqui. Vamos ver, todo mundo falar nesse tema. Eu cheguei a conversar com algumas pessoas no final de semana que esse ia ser o tema e os jovens falam, não é possível, vai criticar. Não sei, vamos ver. Eu queria começar entendendo como que a criança desenvolve o intelecto, doutora Marli. Olha, o cognitivo, né, é a inteligência nata da pessoa, né? E ela já desenvolve assim, porque é um quadro genético, né? Quer dizer, a pessoa herda a inteligência. E o meio, na verdade, não muda muito ali, certo? Tá? Então, é aquela carga genética que ela recebeu, né, é que vai evoluir para essa inteligência. Não é, então, ou seja, o estímulo, a falta dele ou a superestimulação, isso não vai interferir muito? Então, sim, porque, na verdade, é a capacidade que a pessoa tem para resolver problemas. Então, ela tem um potencial, ela já nasce com esse potencial para resolver os problemas. Tá. Agora, lógico que, dependendo do estímulo, pode ajudar a desenvolver mais ou não. Né? Mas aquilo ela já tem, já é nato dela. De fato, o cérebro é um órgão que está em intensa modificação, principalmente nas idades mais jovens. Ainda está em desenvolvimento. Está em desenvolvimento. Então, como a doutora Marli falou, existe todo um potencial genético, mas o meio, a qualidade dos estímulos que são levados para essa criança, para esse indivíduo, ela vai fazer com que o cérebro se adapte a eles. Existe, obviamente, uma capacidade genética para isso
né, que tem muito a ver com a nutrição, tem muito a ver com as condições de gestação, tem a ver com a herdabilidade dos pais também, mas o cérebro é o órgão que está em constante modificação. Ou seja, então, nesses primeiros anos de vida, é um período de desenvolvimento do cérebro. Então, a gente pode dizer que é um período também então, que essas crianças estão mais vulneráveis a esses bombardeios, por exemplo, aos excessos ou à falta até de informação. É um momento de estímulo, né? É um momento em que as crianças elas necessitam de estimulação, mas de uma forma organizada, para que o cérebro entenda essa informação, consiga metabolizá-la e transformá-la num resultado. Eu estou perguntando isso porque a gente fala assim, não, mas criança não tem acesso. Tem. Hoje em dia é muito comum a gente ver assim, crianças, bebês, para ficar quietinho, para almoçar, empresta o celular do pai, põe um joguinho para a criança ficar matando, enfim, brincando com alguma coisinha eletrônica. Isso é muito comum, né? Deixa quietinho ali. Aí é que a gente vê, que eu gostaria até de ver então com a pediatra, porque quando chega na escola é que às vezes o problema surge. Ou não sei. Gostaria de entender também um pouco o que é uma dificuldade que pode começar na escola ou que pode se apresentar na escola de um transtorno. Porque primeiro chega até você, né, pediatra, né, doutora Andréia? Isso. Bom, então vou começar falando da dificuldade escolar, né, que a gente estava falando disso antes, que acho que vai estar ligada aí nessas novas tecnologias também. Como pediatra, para a gente falar da dificuldade escolar, eu queria traçar um panorama que a gente vê hoje, que eu acho que está na gênese das dificuldades escolares que podem gerar transtornos escolares. Então, assim, a grande parte das escolas hoje tem um nível de exigência muito alto das crianças e dos adolescentes, né? Com muita exigência de conteúdo, de provas, de tarefas, de ocupação grande dos horários das crianças e adolescentes, né? A escola hoje tem valorizado menos, por exemplo, na educação infantil, as brincadeiras, o contato com a natureza. No ensino fundamental, a gente vê que a valorização não é tão grande do estímulo à autonomia da criança, né? O estímulo à convivência em grupo, a convivência no espaço público. E, por outro lado, grande parte das famílias compartilha disso junto com as escolas, assim, quer também estimula uma alta performance das crianças e dos adolescentes. Muitas vezes as famílias escolhem as escolas apenas pelo ranking das escolas nas avaliações e esquecem de valorizar a formação do espírito crítico da criança, dos valores, né, culturais, sociais e éticos da criança. E a criança entra aí inserida nesse contexto, tendo que atender à alta demanda, né, das famílias e das escolas e com suas próprias necessidades, né? Então, a criança muitas vezes tem que lidar diante de um excesso de conteúdo, né? E tem que estudar aquilo que não condiz com a realidade dela, que ela não entende bem, perde o interesse, e aí não vai bem na prova, e aí gera ansiedade, e aí vira uma bola de neve. Perde o gosto pelo ensino, pelo aprendizado, pela escola e perde a autoestima. Então, assim, sai um pouco do assunto das tecnologias, ótimo, que está junto, mas é porque, falando da dificuldade escolar, acho que o nó passa por aí. Pode falar, doutora Marli. Há pouco tempo, o ensino fundamental aqui no Brasil, ele começava com a criança aos 7 anos de idade, então ele durava 8 anos. E agora duram 9 anos, ou seja, a criança entra para a escola aos 6 anos, né? Agora tem entrado até mais cedo através dessas UMEIs, né? Que tem aqui até a nível público mesmo. E o que a gente tem observado muitas vezes é simplesmente pegar o conteúdo da antiga primeira série com 7 anos e jogar esse mesmo conteúdo para a criança com 5, 6 anos de idade, ou seja, ela vai estar sendo hiperestimulada, o cérebro ainda não está bem adaptado. E ela às vezes não está amadurecida para aquele conteúdo, né? Exatamente, o desenvolvimento cortical cerebral dela não está adaptada, e aí muitas vezes eles querem que a criança com 6 anos já fique completamente alfabetizada. E o processo de alfabetização não é assim, o cérebro tem que ter um preparo. O que leva muitas vezes à ansiedade, isso desestimula a criança. Então a gente tem os dois
lados, né? A escola com um grau de exigência elevada, né? A parte técnica, ou não, o contrário. Entendo. Também, faltando o estímulo para a criança, né? Quer dizer, não dá dever nenhum, não corrige nada, não checa caderno dos meninos, deixa os alunos usando esses tablets e celulares à vontade dentro da sala, né? Então, assim, são dois extremos, né, que provocam um mau desempenho escolar, né? Podem provocar o desestímulo, porque a estimulação é importante. Claro. Né? Daqui a pouco a gente volta. Guarda aí seu comentário, doutor Rodrigo, daqui a pouco a gente volta. Nós vamos para o intervalo e, enquanto isso, gostaria que você participasse com a sua dúvida, pergunta. Só que antes eu vou falar da campanha Faço Parte, que com a sua ajuda a Catedral Cristo Rei vai construir uma praça especialmente dedicada às famílias. A praça vai ter a seu redor um grande terço, no qual será possível rezar com os amigos, com um grupo de terço e com a família. A previsão é de que as obras de edificação da Praça das Famílias comecem no início de 2015. Faça parte desse importante projeto e tenha o seu nome ou o de seus familiares eternizado em uma das contas do Terço das Famílias. Para saber como, ligue em horário comercial para 3269-3100 ou acesse catedralcristoreibh.com.br. Faça parte você também. Então agora um rápido intervalo. Aproveite para participar com a gente enquanto isso. Transtornos de aprendizagem e novas tecnologias é o tema de hoje. O telefone para participar é 3209-0119 e o e-mail é saude@tvhorizonte.com.br. Voltamos em instantes.